Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou quase ótima. A voz rouca não deixa eu enganar vocês. Mas nós já falamos sobre os conteúdos que caem na prova de português e de matemática e chegou a hora da gente falar sobre os conteúdos de ciências que caem na prova do Instituto Federal. Se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos, pausa esse aqui, vai lá conferir eles e depois você vem pra cá pra continuar aí a linha dos conteúdos que caem na prova do Instituto Federal. E aí, pra vocês entenderem melhor, quando a gente fala de ciências na prova do Instituto Federal, engloba todas as ciências, no caso são conteúdos de biologia, química e física. Mas não se desesperem, porque eu trouxe um resuminho aqui para vocês do que provavelmente cai na prova do Instituto Federal. Vamos começar por física, que é a matéria que eu mais me dei mal em toda a minha vida, mas ela pode ser prática e presente no nosso dia a dia, então não vai ser tão difícil para vocês. A primeira coisa que você precisa entender são as noções de referencial, movimento e repouso. Esses conceitos são fundamentais para entender como os corpos se movem ou ficam em repouso em relação a outros objetos. Tudo depende de onde você está observando. Um bom exemplo é um ônibus em movimento. Para quem está dentro, as pessoas parecem paradas, mas para alguém de fora, todos estão em movimento. O Sistema Internacional de Unidades, SI, também é básico e muito importante para a prova do IF. Ele estabelece padrões para medir grandezas, como o metro, o quilograma e o segundo. Isso é crucial, porque na física tudo é medido e comparado. Então, conhecer as unidades certas faz toda a diferença. Agora, falando sobre o movimento retilíneo uniforme, o MRU, que é aquele em que um corpo se move em linha reta com velocidade constante. Não há aceleração aqui. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV, existe uma aceleração constante. Isso significa que a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. Esses 2 movimentos são essenciais para entender como os objetos se comportam em diferentes situações. E você com certeza já ouviu falar das leis de Newton, né? Essas leis são a base de quase tudo na física. A primeira é a lei da inércia, que diz que um objeto permanece em repouso ou em movimento até que uma força externa atue sobre ele. A segunda lei de Newton relaciona força, massa e aceleração. É a famosa fórmula F igual a ma. E a terceira lei, talvez a mais famosa, é a lei da ação e reação. Para toda ação, existe uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Dominar essas leis é essencial porque elas aparecem em quase todos os tipos de problema. Outro tema super importante são as máquinas simples, como as alavancas, roldanas e planos inclinados. Essas máquinas ajudam a ampliar a força que aplicamos e são muito úteis em diversas situações. Saber como elas funcionam vai te ajudar a entender melhor as questões de mecânica que podem aparecer na prova. Agora, falando de coisas ainda maiores, temos o campo gravitacional e o movimento dos planetas e satélites. A gravidade é a força que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol e os satélites ao redor da Terra. E claro, o princípio da conservação da energia também é um conceito chave aqui. Saber como a energia, trabalho e potência estão relacionados vai te ajudar muito. Quando falamos de termologia, estamos falando de temperatura e calor, e como o calor é transferido de um objeto para outro. A propagação de calor pode acontecer de 3 formas: condução, convecção e radiação. Já em relação às ondas, a gente estuda suas características como comprimento, frequência, amplitude e velocidade. E quando falamos de som, estamos, na verdade, falando de ondas mecânicas que se propagam pelo ar. E claro, não podemos esquecer de óptica, que estuda a luz e como ela se propaga. Saber sobre a visão humana e os defeitos visuais também é algo que pode aparecer na sua prova. E para fechar, vale dar uma revisada em magnetismo e eletricidade, 2 conceitos que são sempre cobrados na prova do IF. Agora, entrando em biologia, começamos pelos caracteres gerais dos seres vivos. Isso inclui entender o que torna um organismo vivo, desde a capacidade de se reproduzir até a interação com o meio ambiente. E por falar nisso, entender as diferenças entre animais e vegetais também é essencial. É importante saber também que enquanto os animais são heterotróficos, que se alimentam de outros organismos, as plantas são autotróficas, produzem seu próprio alimento por
meio da fotossíntese. Quando você estuda células, tecidos, órgãos e sistemas, está entendendo o funcionamento básico da vida. Saber identificar os tipos de célula, procarionte e eucarionte, e os tecidos que formam os órgãos é fundamental. E não podemos esquecer do estudo das plantas, raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Esses são os elementos principais da morfologia vegetal. Outro tema que vocês precisam revisar são os animais vertebrados e invertebrados. Essa distinção é importante, pois determina como o corpo desses animais está estruturado e como eles funcionam. E claro, sempre cai algo relacionado à ecologia, como cadeias alimentares, nichos ecológicos e interações entre seres vivos. E para fechar o conteúdo de ciências, vamos falar de química. Um dos primeiros temas que você deve dominar são as misturas homogêneas e heterogêneas. Saber identificar e separar essas misturas por processos como decantação, filtração e destilação é crucial. Além disso, você precisa conhecer bem as substâncias simples e compostas e seus estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Outra parte importante é memorizar os símbolos químicos dos principais elementos da tabela periódica, como o H de hidrogênio e o O de oxigênio. Vocês também precisam saber diferenciar átomo e molécula, já que isso aparece bastante nas questões. E claro, a gente não pode deixar de lado os fenômenos físicos e químicos. Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a composição da matéria, como derreter gelo. Já os fenômenos químicos alteram a estrutura das substâncias, como quando um papel queima e se transforma em cinzas. E esses são os principais conteúdos de física, biologia e química que podem e vão cair na sua prova do Instituto Federal. Agora é hora de pegar o caderno e revisar. Então esse é um resumo dos conteúdos que podem e vão cair na sua prova do Instituto Federal agora de 2015 no quesito ciências. Então essa é a hora de você pegar o seu caderno, pegar o seu computador e começar a estudar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado mais um pouquinho aí na preparação para a prova do Instituto Federal e para te auxiliar ainda mais, assim como nos outros vídeos de português e matemática, eu criei um documento com os tópicos desses conteúdos que nós trabalhamos aqui nesse vídeo para você pesquisar de um por um, se você quiser assistir videoaula, quiser resolver questões, então fica mais fácil para você, é só clicar aqui no link que eu deixei na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber e para ajudar a compartilhar o vídeo e o canal também. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações e me segue nas minhas outras redes sociais. Em todas elas é @aprendicomgabi e por lá também tem conteúdo sobre o Instituto Federal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!